O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Nós sabemos, através de toda a história salvífica, Deus se manifesta na vida do seu povo. Através de toda a economia, através de toda a história da salvação, o nosso Deus se manifesta, se comunica com o seu povo de várias formas, de várias maneiras. E hoje, nesta liturgia, o Senhor quer se comunicar comigo, quer se comunicar com você. Deus quer falar. E para que Deus fale, muitas vezes, é preciso parar um pouquinho e estar disposto a ouvir a palavra de Deus. Que possamos hoje, queridos irmãos e irmãs, nos afastar dos barulhos exteriores e muitos também interiores. Estou falando com vocês aqui agora e ouvindo o caminhão dando ré lá na obra, ó. Hoje, que possamos nos afastar de todos os barulhos para que possamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor. Tentar descobrir aquilo que Deus espera de mim, aquilo que Deus espera de você. E não viver simplesmente por viver, mas viver segundo a vontade de Deus. Abramos o nosso coração. Como dizia o salmista no Salmo 94, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Ou então, conforme está escrito em Hebreus capítulo 3, versos de 7 a 8, onde a palavra nos fala: se hoje escutardes a sua voz, se escutardes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Abra o coração, permita que Deus fale, permita que Deus se comunique, arranque todo o barulho, toda a agitação e permita-se ouvir a voz de Deus. Tenho certeza que Deus quer te falar muitas coisas no dia de hoje. Permita que a sua vida seja transformada pela voz de Deus.
pela palavra de Deus. A palavra de Deus que é criadora, não é? Deus cria tudo pela sua palavra no livro do Gênesis. Deus fez, Deus criou, e Deus viu que tudo o que Ele fez era realmente bom. Na primeira leitura, Deus disse através do profeta Jeremias: ouvi a minha voz. Isso não é coisa da cabeça do padre, não. Vou lá falar isso do nada. Não, é a palavra de Deus. Está na primeira leitura. Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para que possa ser feliz. Aquele que escuta a voz de Deus tem uma chance maior de conhecer e de encontrar a felicidade. Mais do que isso, amados irmãos e irmãs, nossa felicidade depende disso, em responder positivamente diante desse Deus que fala conosco, diante desse Deus que se comunica conosco, nem sempre de forma verbal. Talvez você fique tentando ouvir vozes o dia de hoje e não consiga, mas Deus se manifesta de N maneiras, de várias formas. Deus se manifesta na natureza, Deus se manifesta no sol, Deus se manifesta nas árvores, Deus se manifesta na sua própria criação, Deus se manifesta através de nós, seres humanos. Santo Agostinho já dizia: procurei Deus em tantos lugares, mas aonde foi que eu o encontrei? Dentro de mim mesmo, dentro do meu próprio coração. A palavra de hoje nos fala que é Deus quem envia os seus profetas. E assim está escrito: a todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Por isso eu estou aqui agora, bem cedo, falando de Deus para você. É preciso querer, traçar um objetivo, querer escutar a voz de Deus, querer contemplar Deus através de todas as suas obras. Como eu disse, afastar-se dos barulhos exteriores, dos barulhos interiores também, porque muitas vezes o nosso coração grita de medo, de desespero, e nos impede de ouvir a voz de Deus. Quando não escutamos a voz de Deus, enfrentamos consequências negativas em nossa vida. Coisas ruins acontecem, porque se Deus não fala, se Deus não nos preenche, nós podemos cair no pecado e na tentação. A esses infiéis diz a palavra: dirás então, disse o Senhor, esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, não aceitou sua correção, sua fé morreu, foi arrancada da sua boca. Por isso, abramos hoje o nosso coração para escutar esse Deus que é o nosso libertador, o nosso salvador. É este Deus que nesse momento tão triste da nossa história quer vir em nosso socorro. Permita que Deus se comunique contigo. Permita que Deus seja o teu Goel, o teu salvador, o teu libertador. Permita que Deus arranque do seu coração todo o mal, toda manifestação demoníaca. E é isso que Jesus faz no Evangelho de hoje, que está em Lucas 11, versos de 14 a 23. Jesus cura um homem mudo, porém possuído pelo demônio. Amados, é importante nós compreendermos o seguinte: muitas pessoas são guiadas por Deus, mas muitas pessoas também não são guiadas por Ele. Muitas pessoas estão sujeitas à ação de Satanás. Deus usa das pessoas, o inimigo também. E quando nós nos colocamos, por exemplo, num caminho de quaresma, de conversão, de oração, de jejum, de caridade, e o inimigo não consegue passar a sua vida com a sua maldade e sedução, ele vai usar muitas vezes de situações, e na maioria delas de pessoas, para tirar você do seu foco, que é a sua caminhada quaresmal, que é o próprio Cristo Jesus. Infelizmente, Satanás toma posse de muitas vidas. Satanás toma posse e escraviza muitas almas que trabalham para ele. Esta é uma triste constatação. O demônio usa de pessoas, sabia disso?
É verdade. Ele usa de pessoas. Basta a gente olhar para a nossa volta, não é? Basta a gente olhar para tudo aquilo que estão fazendo com o nosso país, com o nosso Brasil. Eu chego a esta conclusão, só pode ser coisa do demônio. O que estão fazendo com o nosso país, o que estão fazendo com o nosso povo, quanta tristeza. Quando você acha que já viu de tudo, vem alguém e dá mais uma facada nas costas do povo brasileiro. Isso é coisa do demônio. Por exemplo, você que vai ao mercado, você já viu o preço do arroz? Você sabe quanto custa o litro da gasolina? O que está nos cercando agora neste momento, o desemprego, a fome, a tristeza, a depressão. Eu tenho certeza de que tudo isso, amados, não é coisa de Deus, porque Deus não quer a nossa miséria. Deus não quer que o seu povo padeça. Deus não quer que o seu povo morra por causa de pandemia. Eu tenho certeza também que esta pandemia é obra demoníaca, pois tem assolado as nossas vidas, mudado o nosso comportamento, destruído famílias que não podem sequer nem se despedir no momento do velório. Isso não é de Deus. Por isso hoje eu renuncio tudo isso em nome do Senhor Jesus. Renuncie também em casa. Eu renuncio a essa pandemia. Eu não vou ficar doente. Cristo é a minha vacina. Cristo é a minha fé. Cristo é a minha esperança. Grita ao Senhor em alta voz. Confia. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Nós precisamos de uma manifestação de Deus agora, de uma teofania, queridos irmãos e irmãs, dentro da nossa vida. E é disso que o Evangelho de hoje nos fala. Jesus que cura, Jesus que liberta, Jesus que manifesta o seu poder. Jesus tem poder sobre o demônio, por isso hoje nós clamamos, Senhor, manifesta sobre nossa vida o teu poder. Manifesta sobre essa doença, Senhor, a tua graça, o teu poder, para que nós possamos sair vencedores de toda esta batalha. Diz São Lucas, naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Interessante isso, porque nem sempre o demônio também fala, mas ele age. Nem sempre ele destrói com palavras, mas com atitudes. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. E vejam só, não somos apenas nós que passamos por dificuldades, Jesus também passou por muitas. E quando realizou esta libertação, este exorcismo, muita gente disse, é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Imagine só, meu irmão, minha irmã, a tristeza que deve ter tomado conta do coração de Jesus, que ao fazer o bem à pessoa, um milagre, um exorcismo, uma libertação, é taxado de demônio, é ofendido na sua divindade, por fazer o bem. Por isso eu digo, muitas vezes é difícil fazer o bem. Nem sempre as pessoas estão preparadas para isso, mas esta é a essência do cristão verdadeiro. E Jesus nos ensina a fazer o bem por onde nós passarmos. Jesus foi ofendido, Jesus também sofreu, foi chamado de Beelzebul, príncipe dos demônios, passou também por injustiças, por perseguições, por dificuldades. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz, Ele é a nossa inspiração, é Jesus o crucificado, é Ele que nós pregamos, é Ele o sinal da nossa fé. É o Cristo crucificado que deu a sua vida, mas que agora vive em nossos corações ressuscitado. E o grande desafio para todos nós, povo de Deus, neste tempo de pandemia, de isolamento, de tristeza e de mortes, é permanecermos em Jesus, é permanecermos com Jesus. Que o Senhor nos ajude. Ele nos fala no Evangelho, quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo dispersa. Por isso, sejamos pessoas de Deus, a serviço de Cristo.
Fechemos as portas que o inimigo abre para que caiamos no pecado, nas suas seduções. Fechemos as portas do pecado para que possamos cada vez mais adentrar pela porta que nos leva ao reino de Deus. Sabemos que o tempo é difícil, mas que tenhamos fé, porque o Senhor está conosco. Assim como disse São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós confiamos em Ti, Senhor. Por isso, vem agora, Jesus. Vem nos libertar de toda manifestação demoníaca. Vem, Senhor, nos libertar deste vírus. Vem trazer alegria novamente ao Teu povo. Vem, Senhor, nos libertar da nossa prisão, pois a nossa casa se tornou um lugar de recessão. Vem, Senhor, nos libertar para que tenhamos uma vida normal novamente. Que possamos nos alegrar, Senhor. Nós queremos nos libertar de toda tristeza, de toda depressão, de todo vazio, assim como você vê agora. Queremos nos libertar de todo este vazio, por isso, fala conosco agora, Senhor. E que todo nosso dia nós possamos gastá-lo bem, tentando ouvir-te, escutar a Tua voz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós não faremos as preces tradicionais, mas num instante de silêncio agora. Você em casa feche os teus olhos e peça a Deus que o Senhor se manifeste agora em sua vida. Que o Senhor fale aos teus ouvidos e mais do que isso, vem, Senhor, falar ao nosso coração.